Bom dia, igreja. Bom dia, pode sentar. Glória a Deus, que privilégio hoje estar aqui ministrando nessa manhã. Amém? Eu gosto que a igreja participe, seja muito participativa na nossa pregação, porque eu gosto de falar com adolescente. Adolescente a gente tem que dinamicar com eles, falar com eles, para que eles possam entender algumas coisas, né? Adolescentes e jovens. Mas eu sei que vocês também vão me ajudar. Amém? Vão me ajudar? Então tá bom, é para mim ficar menos nervosa, vocês precisam me ajudar. Amém. Eu queria saber aqui quem tem medo. Alguém aqui tem medo de alguma coisa? Priscila, você tem medo do quê? Não, fala alto uma coisa que você tem medo. Do que há de vir? Amém. Esse medo, ele pode te paralisar? Não? Amém. Vini, você tem medo de alguma coisa? Medo de altura? Esse medo já te paralisou alguma vez? Já. Amém. Deixa eu ver aqui quem mais. Deixa eu ver se eu enxergo. Seu Pedro. Ah, sabia que ia perguntar para o senhor, hein? O senhor tem medo de alguma coisa, seu Pedro? Uau! Esse é o medo que todos nós devemos ter. E esse medo já te fez paralisar algum dia? Meu Deus, olha aí. Medo de desobedecer ao Pai. Né? A gente tem vários medos que nos cercam nessa vida. Né? Quem aqui já se viu numa situação de gritar: socorro, eu não aguento mais? Uau, muitas pessoas. Ou socorro, sozinho eu não consigo. Uau, olha aí, ó. Talvez com o cenário da sua vida hoje, ou talvez com o cenário em que nós estamos vivendo hoje no Brasil, você já perdeu a esperança? Tem certeza disso? Amém. Eu quero dizer primeiro, eu quero te dizer, para você que tem medo, que o amor de Jesus, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então você não precisa ter medo. Segundo, eu quero te dizer que Jesus, ele é o nosso socorro em tempo do quê? Na hora da angústia. Jesus é teu socorro na hora da angústia. Terceiro, eu quero te dizer que o meu Deus, não sei o seu, o meu Deus, ele é soberano, ele é imutável, ele é forte, ele é poderoso, e mesmo em qualquer cenário que possamos estar vivendo, ele continua sendo, ele é o eu forte e poderoso nas batalhas. Ele é o seu Criador, ele é o seu Pai, ele não vai te abandonar. E nós precisamos entender isso para viver o tempo que está por vir. Nós não sabemos o que vai vir por aí. Nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida. Eu não estou falando só o cenário do Brasil, eu estou falando com as nossas vidas. Nós temos que ter a certeza que o nosso Deus, ele continua sendo Deus, não importa o que aconteça. Sabe o que acontece às vezes, igreja? A gente coloca um Deus tão pequenininho, que ele não pode fazer nada, que a gente se esquece da grandiosidade dele, do poder dele. E acabamos o quê? Com medo, com angústia, pedindo socorro, porque a gente não conhece o nosso Deus, e nós precisamos conhecer o nosso Deus. Ele é forte, ele é poderoso, e nós precisamos confiar nele. Nós, os seus filhos, precisamos descansar no nosso Pai, nos braços do nosso Pai. E ano passado nada, no começo desse ano, eu estava passando por um período de medo muito grande. Você sempre sonhou com algo?
assim, eu sonhava com algo. E quando esse algo chegou para minha vida, me deu medo. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu fiquei com muito medo do que estava por vir, do que ia acontecer. E o medo tentou me paralisar. E ele conseguiu por alguns dias me paralisar. Ele conseguiu tirar as minhas forças. Sabe por quê? Porque os meus olhos não estavam em Jesus. Os meus olhos estavam nas situações. Os meus olhos estavam nas circunstâncias. Os meus olhos estavam em pessoas. E esse medo tentou me parar. E quando eu estava com muito medo, e nós estávamos no GD ali em Matinhos. E a chácara de Matinhos é muito legal, porque quando você senta assim, virado para a piscina, você enxerga um morro muito lindo. E eu estava sentada, olhando para aquele morro, para aquele monte, e Deus começou a ministrar no meu coração. E Ele começou a ministrar no meu coração a palavra que está lá em Salmo 121, e eu queria ler com você. Eu queria ler com essa igreja poderosa o Salmo 121. Eu vou ler aqui na minha versão, não sei qual é, não lembro. Mas fala assim: eleva os meus olhos para um monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem à noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora para sempre. Amém? Você crê nessa palavra? Você está vivendo isso? Você tem nesses dias elevado seus olhos e contemplado o Senhor? Ou você tem ficado com muito medo das coisas que vão acontecer? Igreja, acorda. A igreja não tem que ter medo. É nesse tempo que Jesus, Ele desperta a igreja para que nós possamos viver algo extraordinário. É nesse tempo que Jesus desperta a igreja para provocar um alvoroço lá fora. Nós não temos que fazer um alvoroço dentro da igreja. Nós temos que alvoroçar o mundo, falar de Jesus ao mundo e perder o medo das coisas que estão por vir. Como eu falei no início, o nosso Deus, Ele continua sendo Deus e Ele vai ser o mesmo eternamente. Se você é filho, obediente, como disse o seu Pedro, você vai crer nisso com todas as suas forças. Agora, se você não é um filho obediente, você vai colocar Deus numa caixinha. E o meu Deus não cabe na caixinha. Não sei o seu, o meu não cabe na caixinha. Não é de agora que Deus nos convida a olhar e contemplar o que Ele está olhando. Se os meus olhos estiverem nesse plano terreno, nesse mundinho aqui, onde a minha carne ela tem acesso total, com certeza eu não conseguirei acessar aquilo que Deus tem para mim. Porque os meus olhos estão olhando aqui, num plano natural, num plano terreno, onde as circunstâncias, onde os problemas, onde as pessoas, elas interferem em tudo. Agora, se os meus olhos olharem para o monte, olharem para o Senhor e contemplarem os olhos dele, eu não vou mais ter medo de avançar. Eu acho incrível que eu estava fazendo essa palavra e Deus me lembrou de algumas situações de personagens da Bíblia que não olharam para o plano natural. Eles conseguiram tirar o olho do natural e olhar o sobrenatural.
E um cara que eu admiro muito foi José. José foi chamado pelo rei, por Faraó, para interpretar um sonho. E o sonho era um sonho ruim. Ele interpretou que teriam 7 anos de vacas magras, onde o Egito passaria por muitas perdas, o Egito passaria por várias situações não muito legais. Mas ele falou que teriam 7 anos de coisas boas. É o contrário, né? Primeiro as coisas boas, depois as coisas ruins. E José, ele foi chamado pelo Senhor para interpretar aquele sonho. Então ele não interpretou como alguém normal interpretaria. Ele interpretou o sonho olhando para o Senhor. E naquele momento de crise, naquele momento que o Egito poderia sucumbir, o Egito prosperou. Porque um homem resolveu olhar o plano espiritual e trabalhar para que aquela situação não acontecesse. No tempo das vacas gordas do Egito, eles juntaram muitas coisas e puderam ajudar outros povos a se sustentarem nos dias maus. Por causa de um homem que resolveu não olhar no plano natural. Outro homem, nesse caso, ele é Jesus. Ele ensina os discípulos em João 4,35. Deixa eu ver aqui. João 4,35, ele ensina os seus discípulos a olharem no plano espiritual. Ele fala assim: não dizeis vós, ainda 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois eles já estão brancos para a colheita. O olho natural daqueles discípulos viram que naquele tempo ainda não estava pronto o trigo para a colheita. Mas Jesus convidou: ei, olha aqui, olha onde eu estou olhando. Veja que os campos estão brancos, vamos colher. Hoje Jesus está gritando nos seus ouvidos: ei, para de ter medo. Para de falar aí um pouco do Lula, do Bolsonaro. Eu sou Deus, eu continuo sendo Deus. Por acaso eu me perdi nessa história toda? Deus continua sendo Deus poderoso. Quando Jesus estava andando sobre as águas, e Pedro tomou ousadia, porque Pedro não estava olhando o natural naquela hora. Pedro, ele foi encharcado da presença do Senhor, daquilo que ele estava vindo de Jesus, andando sobre as águas. E quando ele viu aquilo, ele começou a olhar o sobrenatural. Aquilo que ele podia viver com Jesus andando sobre as águas. Então o que aconteceu com Pedro? Jesus falou: venha, Pedro. E ele foi. Mas ele estava andando no plano natural enquanto ele estava indo? Não. Ele estava olhando para o plano que Jesus estava olhando. E quando Pedro sentiu medo, olhou para baixo, o que aconteceu? Ele afundou, ele caiu. Então nós precisamos saber que o amor, a proteção, a ajuda, o auxílio e até mesmo a correção do Senhor, quando nós estamos olhando no plano espiritual, tudo isso vem para o nosso auxílio. Tudo isso trará para nós força, disciplina, trará para nós perseverança de continuar no caminho. Trará para nós a alegria de continuar no caminho. Então tira, igreja, os seus olhos desse plano natural. Nós não somos desse mundo. Então para de viver achando que você é daqui. Você não é o ET, mas você não é nesse mundo. Você é filho de Deus poderoso, filho do Deus poderoso. E Ele está chamando você para caminhar com Ele. Então, eleve os seus olhos e comece a olhar os olhos do seu Deus. Talvez você esteja passando por uma situação muito complicada.
Talvez seja doença, seja alguma coisa na sua família. Eu te digo, eleve os seus olhos e contemple a face do seu Deus. Nele há segurança, nele há confiança, nele há esperança. Olhe para Ele, não deixe de olhar para os olhos dele. Ele não permitirá que seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Os planos de Satanás não terão efeito nenhum se os seus olhos e pensamentos estiverem em Jesus. Você precisa confiar plenamente nos planos que Ele tem a teu respeito. A palavra fala que os planos que Ele tem ao nosso respeito são mais altos, são mais elevados. Que aquilo que Ele tem para nós é grande. Então para de viver como um gatinho e comece a rugir como um leão. Comece a rugir como um leão pelas ruas dessa cidade, declarando salvação sobre essa cidade. Comece a rugir como um leão dentro da sua casa. Muitas vezes teve provações dentro da minha casa que eu tive que acordar de madrugada com autoridade. Eu não estava nem aí para saber quem que ia acordar, quem não ia. Mas eu declarava que só Jesus tinha o poder dentro do meu lar. E que Satanás não tinha poder de mover um dedo para afetar a minha família. Nós precisamos dessa convicção dentro de nós, que nós somos filhos. E que Deus está conosco. E se Ele está conosco, nós temos força para caminhar com Ele. Eu preciso confiar plenamente em Jesus. Eu preciso confiar nos sonhos que Ele tem para mim. Jesus tem sonhos para você. Jesus tem sonhos para todos nós. Eu sei que você tem os seus sonhos pessoais. Mas é tão legal quando eles se alinham com os sonhos de Deus. Sabe, é muito legal. Quando o meu sonho pessoal ele se alinhou com o sonho de Deus, eu tive medo, eu confesso para você. Muito medo. Mas quando eu olhei para os olhos dele, eu vi que eu podia muitas coisas. Que a palavra fala que nós podemos todas as coisas em quem? Naquele que nos fortalece. E é Ele que nos fortalece. É Ele que nos fortalece. Lá em Jó 12:5 fala que quem está seguro menospreza a desgraça, que é destino daqueles cujo os pés tropeçam. Quando nós estamos seguros em Jesus, nós não olhamos as desgraças que poderão vir. E se nós olhamos, nós tropeçamos, nós caímos. Gostaria que você imaginasse comigo algo. Eu me imaginei, quando eu estava sentada de frente para aquele monte, eu imaginei eu subindo aquele monte. Então, na subida de uma montanha, nós precisamos nos preparar para isso. E às vezes a gente acha que a gente está super preparado para subir. Nós estamos com os equipamentos necessários e nós sabemos, se nós estamos subindo um monte. Para mim era visível ver Jesus lá em cima e eu precisava chegar até Ele. Eu não sei, eu nunca subi uma montanha. Alguém que já subiu um morro bem alto, uma montanha bem alta? É bonita a vista de lá? Eu não sei, eu às vezes subo num prédio que tem 7 andares. Eu contemplo aquilo e já falo, meu Deus, olha isso. Ainda ele é de frente para a Bahia, então é muito lindo. Agora, imagina lá em cima a vista que você vai ter. Só que para subir nesse morro, nesse monte, você vai passar por dificuldades. Você vai ter sede.
Você vai cair em alguns buracos que você não vai enxergar, talvez? Sim, você vai. É como a nossa vida, na caminhada com Jesus. Você vai ter perseguições? Jesus não prometeu que a gente ia ter uma vida bem de boa. Ele não prometeu isso. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele falou, tem de bom ânimo. Eu já venci tudo isso. Eu já venci tudo isso por você. Então tem de bom ânimo, vamos caminhar. Então, nessa subida nós vamos passar por dificuldades, provações, perseguições. Talvez você vai se deparar com líderes que vão te açoitar. Talvez você vai se deparar com coisas que você não vai gostar mesmo aqui dentro da igreja. Mas você não tem que olhar para as pessoas que estão aqui. Os teus olhos não podem estar aqui, os seus olhos têm que estar em Deus. A sua confiança precisa estar no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele te espera com os braços abertos em cima daquela montanha. E além de subir a montanha e contemplar tudo aquilo, você vai ver os olhos dele. Contemplar os olhos dele. E nós precisamos fazer isso. Subir com perseverança. Caminhar esse caminho com perseverança. Como filhos de Deus. Sabendo que Ele nos sustentará em todas as coisas. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem à noite a lua. Qualquer situação que você passar, Ele vai ser tua proteção. Lá em Gênesis 28 diz assim: eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores e te conduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Você tem promessa de Deus? Tem mesmo? Quem tem promessa de Deus? Todos nós temos promessas do nosso Deus. Ele é fiel até o fim. Quem vacila somos nós. Quem tropeça somos nós. Se nós estivermos olhando com confiança, nós não vamos tropeçar, nós não vamos cair, nós não vamos desistir, nós vamos continuar olhando para o nosso Deus. Ele é quem te guarda. Quando o povo saiu do Egito, Ele não guardava o povo? Ele não era uma coluna de fogo durante a noite? Ele não era a sombra durante o dia? Ele não era um alimento quando eles precisavam? Ei, acorda, igreja! Você é filho do Deus poderoso, chega! Eu estou cansada de andar por aí e escutar os murmurinhos de que as coisas não vão dar certo. Se nós estamos passando por esse tempo, é porque Deus quer despertar você. Chegou o tempo de acordar, chegou o tempo de avançar, chegou o tempo de correr. Chegou o tempo de falar a palavra, chega! Chega! Deus é poderoso. Deus é poderoso. E eu fico triste quando eu escuto coisas que não são legais. Pessoas que parecem que estão perdendo a esperança. Perdendo a esperança no meu Deus. Um Deus que tirou o povo do Egito, mas que sustentou o povo o tempo todo. E sabe o que eles fizeram? O dia que Moisés subiu na montanha para contemplar a face de Deus, porque é isso que Moisés subia, estava face a face com Deus, ele falava face a face com Deus, e o desejo de Deus, sabe o que era? Era que o povo subisse junto, era que o povo fosse adorar junto. E sabe o que o povo tinha? Medo. E sabe o que o povo fez quando Moisés se demorou lá em cima? Um Deus para eles adorarem.
Quais são os deuses que você tem levantado nesse tempo? Quais são os deuses que você tem adorado? Nenhum Deus é maior do que o nosso Deus. Nenhum Deus é maior que o nosso Deus. Eu queria que você lesse comigo uns salmos que eu sei que muita gente tem aberto e escancarado dentro da sua casa. Que fala assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo, o que ele faz? O que ele faz? Ele descansa à sombra do Todo-Poderoso e desfruta sempre da sua proteção. Sobre o Eterno ele declara: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu deposito toda a minha confiança. Aonde os seus pés estão vacilando? Aonde os seus pés estão falhando? Aonde você parou de olhar para os olhos daquele que te guarda, que te protege? Qual foi a situação que te paralisou? Foi o cenário do Brasil? Então dobra o seu joelho e ora. Para de reclamar. Estou passando necessidade. Ora e age. Corre atrás. Seja forte e corajoso. É dentro da igreja, estão te perseguindo? Perdoa, porque Jesus faria isso. Ame, porque Ele amaria. Hoje, Ele está te fazendo um convite a olhar novamente para os olhos dEle, a subir um morro, por mais que seja difícil, a subir o monte e contemplar o que tem para você além daquela montanha. É isso que Ele está te chamando, igreja, para despertar. Para despertar. E eu queria, nessa manhã, que você fechasse seus olhos. Deus te fez um convite para que você pare de olhar nesse plano, nesse mundinho natural que você está vivendo, e para que você olhe para o autor e consumador da sua fé, o teu Deus, o teu Senhor, aquele que é imutável, aquele que é poderoso. E se você deseja olhar para Ele novamente, falar: Deus, me perdoa porque eu fui covarde. Me perdoa porque eu tive medo. Eu tirei os meus olhos do Senhor. O pessoal da mídia vai soltar uma música. Enquanto essa música toca, eu gostaria que você viesse aqui e falasse: Deus, eu preciso olhar para Ti. Eu quero olhar para os Teus olhos. Eu quero ter a minha confiança novamente somente em Ti, Jesus. Somente em Ti, Jesus. Eu não quero mais que os meus pés vacilem. Eu não quero mais olhar para baixo. Eu não quero mais olhar as circunstâncias que eu tenho vivido. Eu não quero mais.
Ele está com as mãos estendidas. Estenda as suas. Pare com o seu orgulho, estenda suas mãos. Ele está tentando te tirar desse buraco que você caiu. Até quando teu coração vai estar fechado para o seu Deus? Ele quer tirar todo o medo. Ele é o seu socorro. Estenda suas mãos. Ele quer te tirar do lugar onde você está e te colocar num lugar alto, junto com Ele. Junto com Ele. Aleluia, Pai. Seus filhos estão aqui, Senhor, tomando uma decisão, Senhor, de olhar para os seus olhos, Senhor, de tirar os olhos dele desse plano natural e olhar para onde o Senhor está olhando, Senhor. Pegue, Senhor, seus filhos pelas mãos e conduza-os, Pai, a este caminho, Pai. E se os pés deles vierem a falhar novamente, desfalecer novamente, que o Senhor seja a segurança, Pai. Que o Senhor seja a segurança de dia e de noite, Jesus, porque o Senhor não dorme. A tua palavra fala que é teu todo o trabalho, o nosso trabalho é descansar em Ti. Então que nós, seus filhos, escolhidos pelo Senhor, possamos descansar em Teus braços de amor, Jesus, e confiar em Ti. Derrama, Pai, da Tua presença sobre os Seus filhos. Derrama, Pai, do Seu amor, Pai. Que o Seu amor lance fora todo medo. Seja o socorro deles, Pai. Seja o socorro deles, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço, Pai. Eu queria fazer um outro convite. Talvez você esteja aqui pela primeira vez e você nunca ouviu falar de Jesus como proteção, auxílio, aquele que te guarda, aquele que te carrega, aquele que pode mudar a sua vida, aquele que te traz confiança, aquele que é amigo. Eu gostaria de saber quem está aqui e gostaria de receber Jesus como seu único, suficiente Salvador. Se você está aqui, essa palavra tocou o seu coração, não perca tempo. Não perca tempo. Nós estamos vivendo praticamente os últimos dias. Jesus, Ele vai voltar para buscar a sua noiva e Ele está te chamando. Se você se perdeu no caminho, você caminhava com Ele, mas se perdeu no caminho, olhou para baixo, caiu num buraco tão profundo que você não consegue sair. Essa é a oportunidade que Jesus está te dando, não sou eu. Ele está te dando a oportunidade de viver uma vida intensa com Ele, aonde Ele é a tua sombra, aonde Ele é a tua sombra. Você deseja receber esse Jesus?
Alguém aqui deseja receber Jesus? Restaurar a aliança que você tem com Ele? Eu sinto no meu coração que tem pessoas que estão aqui e querem. Mas tem correntes prendendo. Não deixa essa corrente te prender. Jesus tem uma vida linda para você. Jesus tem algo novo para você, uma novidade de vida. Corre! Corre para Ele. Corre para Ele. Ele está te dando uma oportunidade de você viver novamente, intensamente com Ele. De você ter dias poderosos na presença dEle. Não tenha vergonha. Venha. 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 Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso. Tem mais alguém aqui que queira restaurar a aliança com o Senhor? Começar a viver novamente tudo aquilo que você já viveu? Vem, ainda dá tempo. Ele está te chamando, Ele está te esperando. Ele tem coisas novas e maravilhosas para você. Aleluia. Amém. Entendo então que Deus chamou essa moça preciosa aqui para frente. Eu gostaria que você olhasse para mim. Glória a Deus pela sua vida. Jesus, Ele te ama muito, muito, muito. Eu creio que Ele está com o sorriso mais lindo do mundo, porque você teve essa coragem de vir entregar a sua vida para Ele. Ele tem coisas novas e grandes para você. E eu gostaria que você repetisse essa oração comigo, amém? Fale assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Vem, Senhor, limpa os meus pecados, sara a minha terra, coloca vestes novas sobre mim. Eu quero viver intensamente os seus planos ao meu respeito. Eu declaro que o Senhor é o Salvador e Redentor da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Eu prometo que quero viver intensamente contigo. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Gostaria que você estivesse olhando lá para o fundo, e nós queremos dizer que você é muito preciosa, que essa igreja ela te recebe como família, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Amo vocês, igreja. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém?